Graça e paz, meus irmãos, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui nesta noite para juntos estarmos adorando, glorificando o nosso Deus. Toda honra, toda glória seja dada a Ele. Você aí na sua casa, nós aqui na igreja do Senhor, juntos podendo adorar e glorificar a Ele, porque somente Ele merece toda a honra, toda a glória. Oremos ao nosso Deus. Pai santo, Pai bendito, toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Estamos aqui, Senhor, nesta noite, para juntos adorarmos ao Teu nome, glorificarmos, porque somente Tu és santo, somente Tu és perfeito. Toda honra, Senhor, toda glória seja dada ao Senhor, Pai. Fale conosco, Senhor, nesta noite. Fale, Senhor, através da Tua santa palavra. É o que oramos no nome santo e precioso de Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Gênesis, seu capítulo de número 2. Vamos ler a parte deste capítulo, a partir do verso 18 até o verso de número 25, que diz assim a palavra do Senhor. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da parte de todos os animais do campo, todas as aves dos céus, trouxe ao homem, para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, que seria o nome deles. Deu o nome, o homem, a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos para o homem. Todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e as fechou no lugar de sua carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal, é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto o varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonharam. Vamos orar ao nosso Deus mais uma vez, pedir nesse momento ao nosso querido presbítero Gerenciano Neto, possa orar, nosso Deus, fazendo uma oração de gratidão a Deus pela família que Ele tem nos dado. Santo e eterno Deus, nosso Pai maravilhoso, grande é o Teu nome, Senhor. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, Senhor, e por isso nós estamos alegres. Amém, louvado Jesus. E exaltado seja o Teu nome. Muito obrigado, Senhor, nós te agradecemos por nossa família, por nossa casa, pelo pão de cada dia, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pela proteção, pelo livramento, pela Tua presença, pela Tua companhia, pelo Teu agir, pelo Teu efetuar, pela Tua grandeza, pelo Teu poder, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo realizado em nossas vidas. Louvado seja o Teu nome. Muito obrigado, Senhor, por esse culto agora à noite. Ó Deus, oferecido ao Senhor. Louvado seja o Teu nome por esse presente que o Senhor está nos dando, Senhor, nessa noite, de exaltar o Teu nome, de adorar o Senhor, de falar contigo, de cantar louvores ao Teu nome, e em especial de ouvir a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, abençoa toda a família reunida nessa noite, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, juntos agora nós vamos louvar ao nosso Deus, exaltar a nele, porque toda honra, porque toda glória deve ser dada ao nosso Deus. Louvemos ao nosso Deus. Graça e paz, irmãos. Vamos adorar o nosso Senhor com o hino 269.
pureza no sangue de Cristo. Vamos adorar o Senhor pelo seu sacrifício na cruz, e por meio desse sacrifício Ele purifica a sua igreja. Cantemos. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o teu sangue que por nós pecadores verteu. Eis que no sangue lavado e tendo puro coração, os pecadores remidos
Louvado seja o nome do Senhor, porque só Ele, só o sangue de Jesus é que nos purifica de todo o pecado. Nós vamos louvar o Senhor nesse momento agradecendo, porque esse nosso Deus, Ele é lindo, Ele é maravilhoso e Ele é poderoso para fazer a obra completa em nossas vidas, em nome de Jesus. Isso é esta palavra, por Deus o Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo este nome é, O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo este nome é, maior que tudo é. Ó, quão lindo este nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é! Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é, nome de Jesus. A morte venceste, A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso este nome é, nome de
confessamos ao Senhor os nossos pecados, Deus, nesse momento. Nós confessamos ao Senhor, meu Deus maravilhoso, que nós temos errado contra Ti por muitas vezes. Nós pedimos ao Senhor que venha, por meio do sangue de Jesus Cristo, purificar o nosso coração de todo pecado, tornar o nosso coração mais alvo do que a neve. Ó Deus maravilhoso, nós agradecemos ao Senhor porque a gente tem certeza desse perdão, porque o Senhor venceu a morte, o Senhor vivo está, e o Senhor prometeu, ó Pai, que voltará para buscar a sua igreja, e nós adoramos, glorificamos o seu nome nessa noite, Pai, porque nós temos a certeza que a sua promessa não falha. O Senhor é Deus real, é vivo, e está conosco em todo o tempo. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo seu alto preço pago na cruz por nós. Nós te adoramos nesta noite, por isso, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos amados, hablamos a palavra do Senhor conforme está escrito lá no livro de Efésios, capítulo 5, a partir do verso 22. Vamos dar continuidade ao texto ao livro que nós estamos estudando aos domingos, que nos diz assim, a partir do verso 21 do capítulo 5, diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes as alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. E eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a sua igreja. Não obstante vós, cada um de per si, também amem a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao seu marido. Deus, a tua palavra está sendo lida, Senhor, e explicada nesse momento. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor fale, Senhor. Independente, Senhor, se estamos em nossos lares e não na igreja, independente de onde nós estivermos escutando, Senhor, esta palavra, que essa palavra possa, Senhor, atingir ao nosso coração, como diz o autor aos Hebreus, que ela possa ir no mais profundo da nossa vida, Pai. Ó Deus, faça isso por nós, que nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus seja louvado. Meus irmãos, há um projeto que tem acontecido na nossa igreja há muitos anos. Eu já tive oportunidade de ver de perto um pouco desse projeto, que é uma parceria com a JMN, Junta de Missões Nacionais, juntamente com a UPH Nacional, que tem como título Mão na Massa. Esse projeto ele tem como objetivo de, então, estar fazendo com que congregações ou até mesmo igrejas que não têm condições de construir o seu próprio templo, então eles vão lá e constroem este templo.
Então, as pessoas, os homens de várias partes do país, saem das suas casas e vão até essa igreja, e juntos eles ajudam a construir uma nova igreja. A Junta de Missões Nacionais, juntamente com a UPH, tem construído muitos templos durante esses anos em que esse projeto tem acontecido. Mas eu quero levar a nós a pensar nesse momento, não é apenas a esse projeto, mas é a realização dele. Porque para que esse projeto aconteça, todas as pessoas precisam cumprirem a sua função. Deve haver cooperação, e essa cooperação, ela deve ser vivida por nós, quando nós pensamos na família. A família é da mesma forma, porque cada um tem a sua função dentro da igreja de Cristo. Se o homem cumprir o seu papel, a família vai bem. Se a mulher cumprir o seu papel, a família também vai bem. A próxima semana nós veremos como os filhos devem cumprir o seu papel também, e veremos que a família vai bem. E nesse sentido, meus irmãos, ao olharmos para a palavra de Deus, ao olharmos para a família, olhando para o nosso contexto, nós vamos poder perceber isso. Quando nós olhamos o capítulo 5, ele já começa lá nos seus primeiros versos, mostrando que eu e você precisamos ser imitadores, precisamos imitar a Cristo. Logo em seguida, então o Senhor vai dizer, por sermos imitadores de Cristo, nós não devemos andar nas trevas. E isso nós vemos no capítulo 5, a partir do verso 3. Quando nós andamos um pouquinho mais, alguns versos a mais, nós vamos poder perceber que a luz, ela deve estar diante do crente. E por fim, ele vai finalizar essa parte, esse capítulo 5, sobre a sabedoria, e mostrando que eu e você precisamos ser cheios do Espírito Santo. E ele começa a partir do verso 15, mostrando dessa sabedoria, de o que é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Veja que interessante, porque o verso 21 ele começa dizendo, sujeitando-vos uns aos outros. Eu só posso sujeitar ao meu irmão, eu só posso sujeitar ao meu marido, eu só posso viver essa sujeição, se eu, como servo de Cristo, for cheio do Espírito Santo. Por isso então, agora, o Senhor vem nos ensinar, na palavra de Deus, que o relacionamento conjugal, ele está alicerçado na Trindade, com o enchimento do Espírito Santo. Sim, esse texto nos ensina, do capítulo 5, dos versos 21 até o verso 33, que o relacionamento conjugal está relacionado, está alicerçado na Trindade, com o enchimento do Espírito Santo. Isso acontece, meus irmãos, primeiramente, quando a esposa se submete ao seu marido como ao Senhor. Dos versos 21 ao verso 24, nós podemos perceber isso. O texto começa mostrando para nós isso, que a base dessa sujeição, a base da sujeição do marido e mulher, está cunhada no enchimento do Espírito Santo. O verso 21 nos deixa bem claro, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Se eu tenho temor de Cristo, eu vou obedecer ao meu marido, eu vou entender essa submissão. Se eu tenho temor de Cristo, eu como marido vou viver a vida baseada nas Escrituras Sagradas, sendo um bom marido, sim, tendo autoridade, mas mostrando o que é de fato essa autoridade. Veja, meus irmãos, que essa palavra sujeitar aqui nos ensina muito. Porque quando nós vamos lá para o Velho Testamento, lá em Gênesis, lá nos seus primeiros capítulos, o Senhor já nos falava sobre isso. Gênesis 3, versículo 16 diz, a mulher disse ao Senhor, multiplicarei sobremodos os sofrimentos da tua gravidez, em meio às dores darás à luz um filho, o teu desejo será para o teu marido, e ele te
governará. A palavra de Deus que está nos ensinando, é o Senhor que está nos ensinando, meus irmãos. Veja que interessante, porque quando você vai lá em Gênesis ainda, você vê a história de Jacó e Esaú. Você vê duas pessoas que estavam brigando, duas pessoas que um queria ir contra o outro. Veja que uma mãe e um pai estavam criando toda aquela situação, ao ponto de a Bíblia chamar um deles de enganador. Jacó era conhecido como enganador. Mas nós vemos que Esaú é aquele que deveria ser abençoado, mas não foi. Anos após, lá quando você vai lá para Gênesis 33, você vai ver aquele grande encontro, ao ponto de eles, quando se encontrarem, eles se abraçavam, eles choravam, porque agora eles reconheceram, e quem reconhece, quem erra, é aquele que tem o temor de Cristo, é aquele que teme a Deus. Por isso a palavra do Senhor nos ensina, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Meus irmãos, o que nós podemos aplicar para as nossas vidas é que a submissão, ela deve ser exercida por todo crente, por todo servo de Cristo, e por isso o nosso verso de número 21 deixa claro isso. Há sempre alguém que Deus coloca sobre a autoridade das nossas vidas. Há sempre alguém que nós vamos ter que obedecer, porque nós estamos cumprindo aquilo que o mandamento do Senhor mesmo diz, lá em Gênesis, lá em Êxodo melhor, quando o Senhor disse que nós precisamos obedecer pai e mãe, nos ensina a respeito da autoridade, as autoridades que Deus coloca. Mas aqui Deus está sendo específico a nós. Está especificando que as mulheres devem ser submissas, e isso é uma ordem do Senhor. Talvez algumas irmãs possam pensar em descumprir esta ordem do Senhor, esse mandamento, talvez pensando assim, meu esposo, pastor, meu esposo não tem cumprindo o papel dele, então eu vou deixar de cumprir o meu papel também. Mas algo que eu preciso dizer a você que está nos escutando, algo que nós precisamos dizer, meus irmãos, é que você se submete porque quer obedecer a Deus e não aos homens. Quando nós olhamos lá em Provérbios 31, versículo 12, o que o Senhor nos diz, quando Ele está falando da mulher virtuosa, o Senhor nos diz algo maravilhoso, quando Ele diz que ela faz o bem ao seu marido todos os dias da sua vida. E é assim que nós precisamos viver. Esse é o cristianismo que nós conhecemos, esse é o Deus que nós conhecemos, porque a base da sujeição do marido e da mulher está cunhada no enchimento do Espírito Santo. Eu e você que estamos cheios do Espírito Santo, né? Muitas pessoas falam que nós talvez somos frios, tem até aquelas piadinhas que eles fazem no Facebook, tantas outras coisas, dizendo que presbiteriano é congelado. Isso que é ser cheio do Espírito Santo, isso que é viver uma vida cheia do Espírito Santo, meus irmãos. Mas ainda o texto, ele vai deixar claro a nós, dos versos 23 ao 24, a necessidade da autoridade masculina. Deus deixa claro isso para mim e para você, e ela deve ser baseada em algo maravilhoso, que é a autoridade de Cristo. Veja que a autoridade masculina, ela deve estar baseada na autoridade de Cristo. Veja que interessante, Cristo é o cabeça da igreja, Cristo é o que governa a igreja, Cristo é o salvador do corpo. Assim, meus irmãos, o marido deve ser para a sua esposa. Olha o que o texto diz, porque o marido é o cabeça, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele mesmo o salvador do corpo. Como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Olha que interessante, Cristo, Ele é o cabeça da igreja, Ele é o salvador da igreja, Ele é que cuida da esposa. Viver em amor sacrificial,
Veja novamente lá o texto de Gênesis, agora o capítulo 2, o seu versículo 15, meus irmãos. Gênesis capítulo 2, agora versículo 15, ele nos diz: tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Por que que Deus coloca o homem no jardim? Para que ele pudesse cuidar do jardim, para que ele pudesse cultivar o jardim. Deus está mostrando que o homem recebeu a função de cuidar e guardar. E assim Cristo faz como com a igreja? O que Cristo faz com a igreja, se não é cuidar também? Cristo ampara a igreja, Cristo é aquele que sustenta a igreja dele. O que nós podemos tirar de aplicação para as nossas vidas, meus irmãos? Ao olharem esses dois versos, há muitas aplicações, implicações para as nossas vidas. E aqui a primeira palavra que eu queria dar às nossas irmãs: minhas irmãs, nós precisamos ter cuidado com o que nós estamos ouvindo, o que vocês estão ouvindo, com o que vocês têm considerado importante na sua leitura, na sua percepção do cristianismo. Vemos que o feminismo, ele está por aí. O feminismo diz que a Bíblia é machista, mas isso é mentira. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, vemos que isso é mentira. Isso é mentira. Deus fez o homem para amar, Deus fez o homem para cuidar, Deus fez o homem para guardar você, Deus fez o homem para que possa cuidar de você. Sabe, nós homens precisamos olhar para esse texto dizendo: olha, o marido é o cabeça, sim, ele é o salvador do corpo, nós precisamos cuidar da nossa esposa. Cristo necessita, meus irmãos, ser autoridades supremas nas nossas igrejas, assim como o marido é no lar. Veja que interessante, Cristo é autoridade sobre a igreja, assim nós maridos somos autoridades na nossa casa. E assim também como Cristo cuida da igreja, assim também nós devemos cuidar da nossa esposa. Veja que o que Pedro ele escreve de uma forma tão brilhante. Lá em 1 Pedro, o Senhor usa o teu servo de uma forma tão brilhante, mostrando para nós, como eu e você, como maridos, como homens, como aqueles que foram criados à imagem e semelhança de Deus, como nós devemos viver. Lá na primeira epístola de Pedro, capítulo 3, verso 7, o que ele diz: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo a consideração com a vossa esposa como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça e vida, para que não se interrompam as vossas orações. Meus irmãos, como isso é forte! Como isso é forte, porque o Senhor dizendo: olha, maridos, vivei a vida comum. Tenha discernimento, maridos. Tenha consideração para a vossa mulher, que ela é a parte mais frágil. Tratai com a dignidade. Olha como ele termina dizendo: para que não vos interrompam as vossas orações. Deus está dizendo que quando nós não cuidarmos da nossa esposa da maneira como Cristo ensina, nem as nossas orações vão ser ouvidas. Ah, meus irmãos, como nós precisamos aprender. É como se Pedro estivesse dizendo para nós: maridos, não tratem suas mulheres como se fossem homens. Sabe por que ele está dizendo isso? Que homem tem que fazer serviço de homem, e mulher tem que fazer serviço de mulher. Nós não podemos querer achar que a mesma função dentro de um lar é igual da mulher com o homem. Deus fez com funções diferentes. Se você for olhar psicologicamente, se você for olhar fisicamente, se você for olhar emocionalmente, nós fomos criados diferentes. Quando você tem um problema familiar, você, homem, age diferente da sua mulher. Quando você tem um problema financeiro na sua casa, você age diferente, porque cada um foi criado de uma maneira.
O homem é aquele que deve ir com as questões braçais, né? Você precisa mudar um guarda-roupa de um lugar para um outro, você precisa carregar uma água, um galão de água, você precisa colocar alguma coisa, pendurar, furar alguma coisa, arrumar a casa. É nós que devemos fazer isso, porque Deus fez assim. Veja que desde lá do Éden, o Senhor está nos mostrando que a mulher é frágil, e ela precisa ser cuidada por quem? Por nós. Quem vai dar sustento à casa é o homem. Quem vai sustentar, quem que vai pastorear a nossa casa é o homem. Nós precisamos nos preocupar com a vida espiritual das nossas esposas. Nós precisamos ler a Bíblia com elas e por elas. Precisamos orar com elas e por elas. Meus irmãos, e é isso que é o cristianismo, e isso que é maravilhoso ao olharmos para o texto da palavra de Deus. Nós precisamos cuidar da nossa esposa, meus irmãos. Nós precisamos amar a nossa esposa. E é isso que o Senhor nos ensina. A submissão é um ato de auxílio, meus irmãos. Isso não quer dizer que a nossa esposa não possa dar nenhuma opinião. Sim, ela pode dar opinião e deve, sabendo, porém, que a palavra final é do marido. Portanto, meus irmãos, temos que tirar todo o machismo que às vezes possa haver em nós, de acharmos, por exemplo, que é apenas a nossa palavra, apenas o que dissermos. Não, a Bíblia nos ensina a forma correta como eu devo agir com a minha esposa, amá-la. Você tem se preocupado, por exemplo, com a forma como a sua esposa se veste? Você tem se preocupado com o que ela tem se alimentado? Você tem se preocupado, por exemplo, das alimentações que a sua esposa precisa? Nós precisamos, como homens, cuidar do intelecto também das nossas esposas. Por que não? Cuidar da forma psicológica das nossas esposas. Muitos de nós, homens, às vezes saímos para trabalhar, mesmo em tempo de pandemia, as nossas esposas ficam em casa com os nossos filhos, aguentando tanta coisa, e nós não sabemos fazer isso. Chegamos, queremos apenas continuar com a vida como era tudo antes, vendo o nosso futebol no sofá e a nossa esposa trabalhando, sustentando a casa, olhando dos filhos, limpando da casa. Nós precisamos saber o nosso papel. O nosso papel. Devemos saber, meus irmãos, que quando nós casamos, nós temos uma nova responsabilidade. E mais à frente nós falaremos aos solteiros sobre isso. A partir do verso 25, então, a Bíblia fala do dever do marido. E aqui é interessante, quando nós olhamos a palavra de Deus, aqui no verso de número 25, maridos, amai a vossa mulher como também Cristo amou a igreja. É um amor sacrificial, porque o que Cristo fez com a igreja? Cristo morreu pela igreja, Cristo sofreu pela igreja. Quando você vai lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 19, você vai perceber isso também, ele dizendo a nós: maridos, amai a vossa esposa e não a trateis com amargura. Oh, meus irmãos, como nós precisamos aprender a tratar com amargura. Jamais. Devemos tratar com amor, com cuidado. Quando você vai pegar um vaso e você sabe que aquele vaso, nós temos aqui alguns, talvez eles não sejam desse aspecto que eu estou dizendo, mas pensa aquele vaso de cristal, aquele vaso lindo, bonito, e você sabe, se ele cair no chão, ele vai te despedaçar todo. Você vai fazer o que? Você vai cuidar com aquele vaso com todo cuidado. O Neto, que gosta muito de planta, sabe muito bem, né, Neto? Se cair no chão, vai despedaçar. Assim, da mesma forma, é nossa esposa. Nós precisamos cuidar com todo zelo, amá-la, pegar aquele vaso com todo amor e carinho, tratar bem. Veja, meus irmãos, que ainda no versículo 26, ele vai dizer que nós devemos santificá-la, porque o propósito do amor de Cristo, né, para com a igreja, ele a santifica. Ele a purifica por meio da lavagem da água pela palavra. E é interessante que essa lavagem da água aqui é a referência ao propósito do batismo. E um dos propósitos do batismo não é o batismo que purifica do pecado, mas é o batismo que pela palavra
produz esse efeito, essa santificação, essa purificação, porque é a palavra que converte os corações. Nós, como maridos, precisamos santificar, precisamos purificar. O objetivo, então, do amor de Cristo, quando o texto vai sendo escrito, né, ele começa dizendo das mulheres, depois ele fala dos homens, e aqui, a partir do verso 25 ao 30, ele demonstra para nós que o amor, o marido deve amar a sua mulher em proporção ao amor de Cristo. Veja que a partir do verso 25 ao 30, ele nos ensina que o marido deve amar a sua mulher em proporção do amor de Cristo. Isso é maravilhoso. O nosso amor, o marido deve amar a sua mulher em proporção do amor de Cristo. Isso é forte demais para nós. E precisamos viver isso. O verso 27, então, vai dizer para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Olha a forma que o Senhor vai dizer. Primeiro ele fala gloriosa, que é cheia de glória. Olha, o verso 27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, ou seja, cheia de glória, majestade, assim a igreja do Senhor, sem mácula, ou seja, sem mancha alguma. A igreja de Cristo é apresentada, a igreja do Senhor era apresentada sem mancha, porém uma igreja também santa e sem defeito. Como que se aplica isso a nós? Que o esposo, ele deve apresentar a sua esposa de forma santa, sem mancha, sem ruga alguma. É assim que o esposo deve apresentar a sua esposa. Olha que tem lá em Efésios capítulo 1, versículo 4, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante ele e em amor. Olha, nós devemos apresentar a nossa esposa ao Senhor desta forma, sem mancha, sem mácula. Mas isso, meus irmãos, é interessante que isso vai começar aqui e vai ser concluído na glória eterna com Cristo Jesus. Da mesma forma que a igreja está sendo purificada, assim também a esposa está sendo purificada. Olha que papel importante que Deus deu a nós, meus irmãos. Deu a mim e deu a você. Nós precisamos nos preocupar com isso. Nós precisamos purificar as nossas esposas. Devemos amar a nossa mulher como o próprio corpo. O texto, ele também deixa claro essa verdade. No verso 27, ele conclui dizendo, e o 28, assim também os maridos devem amar a sua esposa como o próprio corpo. Devemos cuidar, é um amor mútuo. É como se os dois estivessem ligados. Precisamos cuidar do nosso cônjuge. Precisamos cuidar. Nós nos preocupamos com os aspectos emocionais. Nós nos preocupamos com os aspectos fisiológicos ou também aspectos da forma como a nossa esposa está se vestindo ou da forma como nós estamos nos alimentando. Isso, meus irmãos, parece, talvez você, pastor, não tem nada a ver, tem tudo a ver. Nós precisamos nos preocupar. Às vezes a esposa está com uma dor e a gente nem liga. Nós precisamos cuidar. Tá passando alguma situação? Vamos atrás, vamos no médico, vamos comprar um remédio, vamos agir, vamos cuidar. Porque Deus nos deu, lembra do vaso que Deus nos deu, lembra dele? O vaso. Quando você ganha algo muito precioso, quando você ganha algo de um valor muito bom, o que você vai fazer? Você vai cuidar. Assim nós devemos fazer. O que nós podemos, meus irmãos, tirar de aplicações para as nossas vidas? A primeira aplicação, ame a sua esposa e, se for preciso, morra por ela. Isso é muito forte, porque foi o que Cristo fez.
Foi o que Cristo fez, meus irmãos. Ame a sua esposa. Ame a sua esposa. Se preciso for, morre por ela. Se você precisar entrar na frente de um caminhão para que ela possa ser liberta da morte, você tem que fazer, porque Deus nos chamou para isso. Nós precisamos amar. Nós precisamos cuidar das aparências da nossa esposa. Sabe, tem marido que nem se importa mais com isso. Leva a sua esposa no cabeleireiro. Leva a sua esposa também para comprar um bom vestido. Leva a sua esposa, talvez, para fazer algo que ela quer, tratar a pele, tantas outras coisas. Nós precisamos fazer isso, meus irmãos. Como o papel do homem, meu irmão, é difícil, é sim, mas não desmereça o papel da mulher. O papel do nosso é difícil, porque nós temos que ir até as últimas consequências, porque Cristo fez, Cristo nos ensina assim, mas nós não devemos desmerecer o papel da mulher. Nós precisamos cuidá-la. O grande problema, meus irmãos, é que estamos exigindo demais e não estamos cumprindo os nossos deveres. Precisamos sim sermos boas mulheres, as mulheres precisam ser, mas os homens também precisam ser. Se cada um cumprir o seu papel, como nós começamos nosso sermão, se cada um cumprir o seu papel dentro da perspectiva cristã, tudo vai melhor. Façamos nós, cada um, o seu papel. Veja, que a nossa ideia do texto, o texto vem nos ensinar que o relacionamento conjugal, ele deve estar alicerçado na Trindade, com o enchimento do Espírito Santo. E como que isso acontece? Primeiramente, que a esposa precisa se submeter ao seu marido como ao Senhor. Então, a esposa precisa se submeter, obedecer, e nós vimos o que isso significa. Segunda forma, o marido deve amar a sua mulher em proporção ao amor de Cristo, e nós vimos isso também. E agora, por último, nós devemos conhecendo o grande ministério de Cristo à sua igreja. Quando nós entendemos o que é esse encher do Espírito Santo, nós devemos conhecer então esse grande ministério de Cristo com a sua igreja. E qual é esse ministério? Está a partir do verso de número 31, a qual ele nos diz, a qual a palavra do Senhor nos ensina como nós devemos nos comportar diante dos desafios da vida. Ele diz assim: eis que deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Aqui é um texto muito conhecido, que ele está já citando já Gênesis 2, verso 24. Aqui ele vem mostrar para nós que a mulher é retirada da costela do homem e deixa sua casa formando um lar. E aqui, meus irmãos, é bem interessante esse texto, porque vem mostrar para nós que, olha, que há esse desligamento. Não é que você agora não tem mais contato com seu pai e sua mãe, não, de forma nenhuma. Mas é que agora você vai viver a vida comum do lar. Agora você é o homem da casa. Agora você é a mulher da casa. Agora os dois vão viver uma vida como família. Então as decisões quem toma é um homem. A mulher, as decisões familiares é ela. Ela pode pedir conselho para sua mãe? Pode, mas agora a sua responsabilidade é aqui na sua casa. Por que eu falo isso? Tem muita gente que casa e pensa ainda que está vivendo lá. Eu sou um homem, mas eu quero que o meu pai decida as coisas lá dentro da minha casa. Isso traz um grande conflito, isso demonstra a fragilidade da nossa autoridade. Mas o Senhor também nos ensina no verso 32, a relação de Cristo com a igreja. E aqui é brilhante porque ele vai dizer que grande é esse ministério, mas eu me refiro a Cristo e a sua igreja. Ele compara essa comparação entre homem e mulher, entre Cristo e a igreja, como sendo também a relação de Cristo com a sua igreja. Paulo vai aplicar essa verdade, meus irmãos, essa união com Cristo, dizendo que nós somos unidos com Ele. Há essa união entre mim e Cristo, e essa união será perfeita na glória. Aqui nós vivemos parte dessa união,
Mas haverá um dia que nós desfrutaremos eternamente, haverá um dia que nós desfrutaremos dessa união com Cristo, e nós estaremos com Ele eternamente. Por isso então ele termina fazendo um grande resumo, mostrando para nós, olha, não obstante, cada um de nós ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o seu marido. Ele faz um grande resumo agora. Um resumo do apóstolo Paulo, mostrando, olha, maridos, ame a sua esposa, marido. Ame a sua esposa, dê a vida por ela, se sacrifique por ela. Ó, mulheres, respeite o seu marido. Seja auxiliadora, seja aquela que ajuda, que apoie, para que o seu marido possa crescer. Como nós podemos aplicar essas verdades para as nossas vidas? Primeiramente, a primeira aplicação que eu quero trazer, irmãs, tenham uma vida de oração. Orem pelo seu marido. Busque se encher mais do Espírito Santo, para que vocês consigam exercer a submissão. Muitas mulheres, pelo feminismo que nós temos visto nos últimos tempos, não têm exercido a função que é dada não tem ajudado o seu marido. Você que é mulher, você deve entender isso. Ore muito pelo seu marido, para que o seu marido possa ser alguém que tenha, meus irmãos, seja cheio do Espírito Santo. Alguém que tenha o Espírito Santo de Deus. Alguém que seja cheio de Deus. Ore para que seu marido seja assim. Ore para que você seja assim, para que você possa ajudar o seu marido a crescer espiritualmente. Homens, orem mais. Essa função de chamar é nossa. Essa função de ter devocionais familiares é nossa. Essa função de liderar as nossas esposas são nossas, e devemos fazer isso com sabedoria, porque o nosso próprio contexto nos ensina. Ó irmãos, que possamos agir com sabedoria. Mas eu gostaria de trazer aqui 2 conselhos aos solteiros. Primeiramente, às moças. Moças, aprende hoje, não deixe para aprender quando casar. Aprende hoje o que é ser submissa. Aprende agora. Obedeça aos seus pais. Quando o seu pai, que é autoridade sobre você, vier falar com você, obedeça a ele. Antes de dizer sim a esse moço que tanto você almeja, o príncipe encantado que tanto você sonha, saiba que primeiro você precisa demonstrar dentro do seu próprio lar que você é alguém que se submete, é alguém assim. Pergunte se ele age como homem dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro do trabalho que ele está. Se ele parece com Cristo, se ele pensa nos outros, ou se ele é egocêntrico. Como que ele é no seu trabalho, você deve observar isso, como ele é, como ele age com seus pais. Ele é uma pessoa respondona com seus pais? Ele é uma pessoa cuidadosa com seus pais? Ele é uma pessoa que respeita as pessoas mais velhas? Pense nisso, a forma como ele age com a sua família. Moços, cuidado com os desejos do seu coração. Cuidado. Você quer namorar, você quer casar, você quer ter uma família. Pense no principal agora, amadureça. Meus irmãos, nós vivemos uma época em que o amadurecimento parece que ele está cada vez pior. Homens às vezes casam, mas parece que continuam com mente de criança. Nós precisamos orar para que na nossa geração haja homens maduros que queiram responsabilidade dentro de casa, que queiram responsabilidade dentro da igreja, que haja pessoas que são maduras. Ou seja, homem deve ser homem. Desde agora, seja organizado, seja disciplinado. Um dia a família vai depender de você. Um dia você vai ver o quanto isso é importante. A nossa juventude precisa parar de viver como menino.
Menino, sabe aquele tipo de menino mimado, que não aguenta passar uma tribulaçãozinha, um probleminha, que já logo quer desistir. E às vezes entra isso para o casamento, basta vir a primeira adversidade, o primeiro problema, já fala, não quero mais, eu quero me separar. E é o que mais nós temos visto hoje. Os casais, o que mais nós temos visto hoje é isso. Basta meus irmãos terem a primeira dificuldade, que já querem desistir. Não, homem é aquele que tem que aguentar o peso mesmo nas costas. Homem é aquele que tem que sofrer sim, tem que lutar pela sua família. Nós vivemos em um tempo em que os meninos se casam e continuam agindo assim como meninos. Deus, meu irmão, não te fez para isso. Amadureça. E isso vale para nós, pais. Precisamos ensinar e a dar a responsabilidade para os nossos filhos. Responsabilidade. Dê responsabilidade para ele. Dê para ele. Já fez nos Estados Unidos algo que eu acho brilhante. Os adolescentes já podem trabalhar e ter carteira assinada. Olha o nosso país como é. Nós precisamos dar responsabilidade aos nossos filhos, colocar eles para trabalhar, para se virar, porque isso é mandamento do Senhor. O trabalho, ele é maravilhoso, meus irmãos. Por isso, desde agora, homens, moços, aprendam a vida da família. Seja gentil com a sua mãe, seja dedicado em servir, sirva a sua família, acorde cedo, arrume a cama. Meninas também, isso vai uma palavra para as meninas, ajude no dever de casa, ajude a lavar louça, ajude a limpar a casa, ajude a fazer comida. Mães, coloquem suas filhas para ajudar a fazer comida. Não fica esse negócio, tem moças que às vezes a mãe trabalha o dia inteiro, eu chego e ainda tem que fazer a comida. Não é possível, gente. Parece que nós estamos vivendo em outro mundo. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, o Senhor nos ensinando, na época do Senhor Jesus era diferente. Não faça isso, mãe. E homens, ajude o seu pai, precisa trocar um cano? Vai lá, pai, coloca o filho para trocar o cano. Precisa arrumar um azulejo, coloque o filho. Assim que nós precisamos ser, porque aí nós teremos teremos moços e moças que entendem o valor da família. Como nós podemos concluir, meus irmãos? Como iniciamos? Nós sabemos que é importante onde cada um tem a sua função. Cada um tem o seu dever, marido e mulher. Pecamos porque por muitas vezes não estamos fazendo o correto, sim. Mas nós pedimos perdão a Deus para nos ajudar aquilo que agrada a Deus. Mas a nossa maior esperança, meus irmãos, é saber que há um dia, o sangue de Jesus que foi derramado em meu lugar, nós estaremos eternamente com Ele. Veja que Cristo nos ensina algo maravilhoso, que Ele se submeteu ao Pai, Ele foi submisso ao Pai, e Ele sofreu até a última gota. Ele sofreu para que a igreja de Cristo pudesse ser purificada. Assim eu e você, homens, precisamos sim, de maneira real e convicta, sermos assim, porque há uma esperança, e a nossa esperança está na glória. Um dia Cristo estará aqui novamente, um dia Cristo vai buscar a sua igreja, e juntos nós estaremos lá. Por isso a nossa esperança está em Cristo. Essa família, ela vai refletir perfeitamente o seu mestre, que é Cristo. Essa família, quando cada um cumpre o seu dever, ela vai refletir perfeitamente o seu mestre, que é Cristo. Por isso nós precisamos olhar unicamente para Cristo, porque Ele, Cristo Jesus, é o nosso Senhor e Salvador. Ele é que sofreu por nós. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe sustente, em nome de Jesus. Oremos ao nosso Deus. Pai eterno, Pai santo,
Obrigado pela Tua palavra, porque a Tua palavra nos dá esperança para que durante toda essa semana, Senhor, hoje o primeiro dia, o dia do Senhor, hoje nós estamos, Senhor, aqui te cultuando e adorando o Teu nome, mas que durante toda essa semana nós possamos exaltar o Teu nome, que durante toda essa semana o Teu nome seja glorificado, Senhor, que durante toda essa semana possamos viver a vida comum do lar, Senhor, possamos viver como homens que são maduros, homens que querem o bem da nossa família, mas que possamos também as mulheres viver de uma forma onde possa auxiliar, ser apoio da família. É o que nós oramos no nome santo e precioso de Cristo Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a eterna consolação do Espírito Santo de Deus possa estar sobre toda a igreja de Deus, sobre todo Israel de Deus, hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos, no nome santo e precioso de Cristo Jesus. Amém.